aqui e agradeço a Deus. Estou feliz que estou com a minha família aqui, esposa, filha. E eu creio que Deus ele tem uma palavra de esperança para nós outros hoje. Quem crê na esperança ainda aí? Nosso Deus ele não mudou, né? Nossa irmã falou aqui, Hebreus 13:8, né? Que Deus é o mesmo hoje. Amém? Você crê nessa palavra? Essa palavra é digna de toda aceitação. Eu louvo a Deus aqui pela vida do pastor Adilson, pastor Cláudio, meu professor de louvor. Oh, glória. Amém, amém. Eu louvo a Deus, né? Essa obra está maravilhosa, está linda essa obra, irmãos. Pega firme aí com os pastores dessa casa, amém? Porque aqui é uma bênção, irmãos, é uma bênção. Eu louvo a Deus. E esse mês, né, a igreja está falando sobre esperança, né? O mês da esperança, né? Estão trabalhando e é um mês abençoado, irmãos, é um mês abençoado. E falar de Jó é algo assim tremendo nas nossas vidas. Pode tomar seu assento. Embora Jó seja um dos livros poéticos de Salomão, tem um drama. Eu creio que eu não sei como é que está a sua vida, se você está passando por algum tipo de luta, porque não é fácil. Mas Deus ele fala que está conosco a todo momento. E eu creio que durante os louvores, Deus estava trabalhando poderosamente aqui, irmãos. Quantos estão recebendo o vinho novo, irmãos? Quantos sabem que o vinho novo é o Espírito Santo? E ele está aqui. A Bíblia diz em Gênesis, haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Lucas também fala, 1:37, nada é impossível para Deus. Eu não sei como é que está a sua expectativa nessa noite, mas eu creio que Deus preparou um terreno bem fértil para essa noite. Basta a gente abrir o coração, irmãos. Sabe? Se você tem algum problema, você adorou, mas tem algo que está aí, você pensando, coloca diante do altar. Certa feita, Deus chamou Abraão para entregar seu filho. Aí chegou num determinado momento que os servos nem entenderam. Abraão falou para os servos ficarem. Eu entendo que toda situação que possa estar ocorrendo, para que a gente possa ouvir a voz de Deus, a gente tem que deixar tudo ao pé do monte. Porque Deus ele vai fazer um milagre, irmãos. A Bíblia diz que ele subiu com o menino e retornou com o menino. Retornou com um sorriso. Isaac é sorriso, irmão. Estava para ir lá o menino lá, mas voltou com um sorriso. É isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Mas a gente tem que saber o que a gente passa. A lei da semeadura é para todos, irmãos. Todos fiéis e infiéis. Recebe o sol, recebe a chuva. Todos aqueles que plantam giló, não colhem morango. Mas se a gente faz alguma coisa errada, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Está passando no funil, desceu a casa do oleiro, o Senhor está contigo. Ainda que passasse pelo vale da sombra da morte. Mas é necessário passar, porque fizemos. Amém, irmãos? Tem gente pedindo a Deus para não passar pela consequência, mas fez algo errado. Só que Jó fez alguma coisa errada, irmãos? Mas Deus permitiu ele passar por uma grande experiência. Eu não sei qual a experiência que você está passando na sua vida. Mas eu creio que Deus ele é o Deus que faz, irmãos. Deus é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Não precisa nem falar o socorro bem presente. Deus é e acabou. Ele é. Pega a sua Bíblia aí no livro de Jó, não é isso? Vamos lá. Jó 14. Seu versículo 7 ao 9, 14, 7 ao 9. Sentado mesmo, irmãos. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Aleluia. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta. Você pode repetir comigo somente a primeira parte do versículo 7? Porque há esperança. Amém? Porque há esperança para a árvore. Mas que árvore é essa? Sabemos que quando o Senhor começa a falar no livro de Jó, capítulo 1, Deus ele começa a destacar Jó como um homem íntegro, sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E a Bíblia relata que ele, quando fala para Satanás, ele fala: observaste tu o meu servo Jó?
porque ninguém há na terra semelhante a ele. A Bíblia diz, nos livros dos evangelhos, que o Senhor está procurando os fiéis na terra. Então, seja você e eu individualmente irrepreensível para o Senhor. Amém? Fugindo da aparência do mal. Porque a vontade de Deus é trabalhar. Só que o Senhor fala que ele era um homem próspero, rico. Só que Satanás começa, quando o Senhor pergunta de onde ele vem, ele fala que vem de rodear a terra, e começa a falar que Jó tem tudo aquilo porque ele recebeu de Deus o melhor. E é interessante, irmãos, que Deus ele consegue ver algo que o homem não consegue ver em mim e em você. Por isso estamos aqui, porque um dia levantamos nossas mãos o quê? Cansadas. Deus pegou nossos pecados e lançou aonde? No mar do esquecimento. Amém? Vírgula, mas colocou leis dentro do nosso coração, para que a gente pudesse o quê? Viver em novidade de vida. E eu começo a olhar para Jó aqui, irmãos, e Deus ele não tem essa ótica humana. Deus começa a ver as qualidades que Jó tem. Não olha para essa parte que tem bois, que tem servos. Isso é para o homem. Finanças é com o homem. Deus ele pode abençoar, cada um de nós pode. A mesma pessoa que está na Zona Oeste, que está na Baixada Fluminense, que está na Vieira Solto, pode ter um encontro com Deus. Porque às vezes as pessoas são muito de visão, de olhar. E Deus fala para que a gente não possa viver por vista, mas viver por fé. E é difícil para muita gente isso. Só que Deus, quando chega na nossa vida, nós temos que permitir que Ele faça o quê? Uma transformação. E nessa noite nós vamos falar de algo tremendo, que é renovo de Deus. Tem alguém que precisa de renovo aí? Primeira pessoa. Tem alguém aí? A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Renovação, precisamos de renovação todos os dias. Todos os dias, eu creio, não sei você, mas eu preciso descer o quê? A casa do oleiro, porque não está fácil. Embora Jó não tenha feito nada e tinha a preocupação de sempre estar santificando, né, os seus filhos, porque pegavam, faziam banquete, aquela coisa toda. Olha só a preocupação de Jó. Aí eu fico olhando assim, Senhor, não, você precisa falar desse início de Jó. Parece uma coisa assim, mas eu já escutei. Mas a Bíblia diz em Abacuque, buscai e vivei. O que adianta eu saber muito, né? E não fazer nada. Às vezes nós ouvimos a palavra, mas temos que deixar ela fluir dentro de nós. Tiago diz, não seja somente ouvinte da palavra, mas sejais o quê? Praticante, né? Que palavra abençoada, não é isso, pastor? Vírgula, para que vós não engane a si mesmo. Eu posso saber muito, mas está me enganando. Olha o problema aí. E Deus do Salmo 139 está aqui nessa noite sondando. Porque o corte nessa noite da árvore não é para matar, irmãos. O corte não é para matar. A vontade de Deus é que a gente tenha o quê? A vida eterna. A Bíblia relata aqui que quando há o corte do tronco, o tronco desfalece, vira pó. Mas quando o Senhor fala em renovação, eu começo a olhar para esse primeiro cenário aqui, que esse derrotado do Calvário chega num primeiro momento para Deus e pede para tirar tudo dele, de Jó, para ver se Jó não vai negar. Mas Jó não nega. Amém, irmãos? E quando a gente tem um pouquinho de consciência, né, em falar que, eu estou passando o que Jó passou, a prova de Jó. Irmãos, tem pessoas do nosso lado que estão pedindo socorro. Tem gente que está tão próxima aí, né, mas você não sabe às vezes como é que seu irmão está. Tem gente que está tão perto, mas está tão longe, está léguas. E tem pessoas às vezes que não conseguem expressar, irmãos. Mas o Espírito Santo está sondando nessa noite, sabe? Porque sempre Deus envia alguém, irmãos. Porque nós precisamos de Deus, mas precisamos de afago, de abraço, aperto de mão, que muda uma história, irmãos. Às vezes Deus já falou comigo e com você, às vezes a gente fica esperando. Não, Deus já falou com você, vá adiante, amém? Vá e faça aquilo que o Senhor falou para fazer. Mas não satisfeito, no segundo momento em que Deus fala com esse derrotado do Calvário, onde você vê de rodear a terra, e pede agora para tocar o quê? Na carne de Jó, mas não na vida de Jó. Aí sabemos que ocorre, né, irmãos? Daqui a pouco era em sinal de humilhação. Mas nesse segundo momento, a Bíblia diz que ele não nega ao Senhor. Ele louva ao Senhor. Ele agradece ao Senhor. Está certo que
do capítulo 1 até o 42, vai acontecer muita coisa, mas estou falando desse primeiro momento, no capítulo 1, porque o 14, irmãos, é algo que essa semana eu fiquei ali estudando, meditando, até vi alguns pensadores falar em algo, teologicamente, mas em meio a essa situação que nós estudamos, a ótica de Deus é diferente da nossa, irmãos. A Bíblia diz que, em Romanos 4,17, que Ele traz existência aonde não existe, irmãos. Olha só que maravilha, esse é o nosso Deus. A Bíblia diz no livro de Samuel que Ele mesmo, Ele tira a vida e faz retornar, irmãos. Esse é o nosso Deus. O que Ele não pode fazer nesses dias? O que Deus está permitindo você passar? Porque uma coisa é nós entrarmos numa prova, outra coisa é Deus nos colocar numa prova. Se Deus nos coloca numa prova, Ele não quer o quê? Nos desqualificar. Ele quer nos aprovar. Ele não quer desqualificar, Ele quer nos qualificar. Ele quer nos aprovar. Mas como é que nós fazemos diante da prova? Damos glória a Deus, louvamos ao Senhor. Porque nesse cenário aqui, irmãos, não é fácil. E tem cenários na nossa vida que nós passamos que só o eterno, soberano na nossa vida. Então nós precisamos acreditar até o final. Eu não sei se nessa árvore cortada que eu estou falando nessa noite, você está com esperança. Esperança de uma conversão do marido, da esposa, do neto, do filho, da filha, de algum problema que você está passando. Porque quando se fala em corte, irmãos, é alguém que cortou algo. É um laço cortado. Mas às vezes você tem se dedicado a alguma coisa na sua vida, mas primeiramente a Deus. Você tem colocado seus projetos e planos na mão do Senhor. Você tem se preparado para receber algo da parte de Deus. E quando eu falo algo da parte de Deus, é uma bênção. Só que Deuteronômio vai falar lá, no capítulo 28, né? A gente às vezes tem um jargão de falar, eu vim buscar a bênção, né? Mas as bênçãos nos alcançam se estivermos dentro do critério que o Senhor fala para nós estarmos. Que até aquele, né? A Bíblia diz que as pessoas que estão em Cristo, os filhos das trevas é mais prudente do que os filhos da luz. Então nós temos que trabalhar mais, né, irmãos? Se Deus está falando, nós temos que trabalhar mais. Nós temos que ficar mais afinco para que Deus ele possa trabalhar na nossa vida. Porque tem cortes, Senhor, porque eu estou passando por isso, mas eu trabalhei tanto, Senhor, para chegar até aqui e de repente acontecer isso na minha vida. Renovação, irmãos. Renovação. Qual é o corte que está acontecendo na sua vida hoje? Porque o amanhã pertence a Deus. Tiago fala que nós podemos fazer planos, né? Iremos uma cidade, chegaremos ali, negociaremos, fazemos isso e aquilo. Mas se Deus permitir, eu quero dizer que se você tem alguma coisa para conquistar, Deus é contigo. Deus pode te dar sucesso, conquista e continuidade, irmãos. Porque Deus às vezes permite a gente chegar em algum lugar, mas não podemos esquecer dos princípios e valores de Deus, irmãos. Deus permitiu essa experiência na vida de Jó. Só que humanamente agora, chega um determinado momento nos versículos, quando entra os amigos, que está passando, pensa que ele está até em pecado. Mas começa um drama na vida dele. Porque ele começa a sentir na carne dele. Ele faz o sinal de humilhação, daqui a pouco ele está com as chagas lá. Fica difícil. A esposa pede até para amaldiçoar o Deus e morrer. Mas ele está ali, recitando, né? Para que ele possa voltar, assim como ele veio do ventre, irmãos. Olha que ponto. Aí eu fico imaginando que quando Deus permite a gente passar por alguma situação e a gente pensar, por que eu fiz de errado? Porque Deus não se esquece de nada, a gente esquece, irmãos. Eu creio que nessa noite tem coisas que de repente você já pediu a Deus e você esqueceu. Mas Deus pode renovar sua mente e fazer, irmãos. Porque Ele é fiel e justo. Quanta gente sentindo, olha, eu não esperava uma coisa dessa na minha vida. Senhor, porque o Senhor permitisse isso acontecer na minha vida? Eu fiz por onde? A sua palavra diz que ninguém pode zombar do Senhor.
E a lei da semeadura ali, Senhor, eu semeei, Senhor, como é que eu não vou colher isso? Como é que vai ver um corte agora? Eu pensei que é a minha vez. Oh, Jesus amado. Lembrei até do pastor Milton. Vocês conheceram o pastor Milton de Nova Cidade? Conheceu o pastor Milton? Certa feita o pastor Milton ligou para o pastor Juarez, que foi meu pastor. Como é que está aquele menino lá em Mesquita? Já é outra substituição aí, a quarta. Como é que aquele menino está lá? Estou esperando a renovação. Amém? Estou preocupado com aquele menino é daquele jeito. Irmão, nós podemos se preparar. Deus, Ele sabe o quanto eu gosto da sua palavra, o quanto eu amo. Eu lembro quando eu cheguei no seminário, né, perguntaram o que eu queria, né? Aí eu falei, não. Eu falei assim para a professora, para o professor na época: olha, eu quero ser conferencista da palavra e pastor, e quero ensinar. Aí com os anos que passaram, né? 23 anos. Eu fui 52 de idade e 23 de nascimento. Amém? Você pode dar glória a Deus? A gente se prepara, mas é Deus que aprova. Agora, se você pegar atalho, eu poderia fazer algumas coisas, né? A pessoa, pô, mas por que você espera em Deus? Por mais que pareça que a árvore foi cortada e virou pó, tem raiz aí? Tem raiz? Tem raiz aí? Tem raiz aí, irmãos? Porque a Bíblia diz no 14 que até a raiz envelhece, mas não morre, não morre. Aleluia. Ela não morre. E de repente você ficou desmotivado com a situação de repente que você está passando. A raiz está envelhecida, não está morta. Tem pessoas que não estão desviadas, mas elas estão envelhecidas, porque Deus tem um plano na vida de cada um de nós. O homem é muito de associar. Fulano está passando isso porque fez isso. Na lógica, quem falou, né, irmãos? O homem é muito de associar as coisas, né? Mas quem sabe é Deus. Naquele grande dia, diz que vai ter até surpresa naquele grande dia. Aí o Senhor diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Nós temos que se preparar. De repente a gente esperava tanto no Senhor, porque a gente tem esse pensamento positivo, né? E a Bíblia fala para a gente profetizar, irmãos. Só que esse homem aqui passou por bons bocados. E eu fico pensando assim, meu Deus, esse livro é poético, mas tem uns dramas, Senhor, que eu vou te falar. Porque quando ele começa a recitar no primeiro versículo do 14, o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Deus, Ele sabe os nossos dias na terra do vivente, irmãos. Tem momentos da minha vida, muitos momentos que eu já tive, que eu pensei que seria o fim, mas eu estou aqui, você está aqui também. E não foi poucos não, tá, irmãos? Aquela aflição que eu falei, e agora? Essa semana mesmo, né? Eu passei mal. A esposa começou a orar por minha vida. Uma seta aí. E eu pensei assim, meu Deus, no quarto, assim, será se agora? Isso é. E de vez em quando eu penso muito. Mas ainda que a gente venha morrer, a gente tem que crer na ressurreição. Amém, irmãos? Se Deus pedir a sua alma hoje, como estás? Senhor, eu tenho que tirar todo embaraço, não é isso, Senhor? Eu não sei como é que está a sua vida, irmãos. Deus às vezes quer alavancar, estender a nossa tenda, mas às vezes a gente precisa fazer algo, irmãos. E o que a gente tem feito para a renovação possa chegar na minha e na sua vida? Porque Deus espera que com o nosso proceder a gente venha produzir frutos de arrependimento. Deus, Ele aqui no 14, Ele nos compara muito essa metáfora aqui de Jó a árvores. O Senhor gosta de usar muito essa ilustração de árvore, né? Isso me faz lembrar uma árvore, né, que foi amaldiçoada, né? Só que aquilo, eu já falei, quando corte não é para morte, irmãos, é para vida. Porque a vontade de Deus é que todos nós sejamos o quê? Salvo, mas só depende de mim e de você confessar isso. Não adianta a gente pensar que nós estamos com problema. Eu vou firmar com o Senhor, só eu tenho que parar com isso aqui na minha vida. Tem um segmento na minha vida. Irmão, a vitória do cristão vem no caminhar. A vitória vem no caminhar.
Se Deus permitiu você estar aqui, eu estar aqui, é porque tem renovação para a minha vida e para a sua vida também, irmãos. Não é só mais um dia que viemos aqui, irmãos. Isso não é palavra positiva. Não. Irmãos, o homem é muito sentimental. Eu creio na plenitude do Espírito. Nós temos que crer não em sentimento no Evangelho, mas em convicção, irmãos. Amém? Pensar, não, é convicção, é você crer. Quem que Deus está aqui? Você está vendo Ele? Você está segurando, você segura fogo, você segura água, você segura vento. Ele controla tudo isso, irmãos. Esse é o soberano. Deus não quer saber com quem cortou. Deus, Ele quer renovar. Porque os acusadores de Deus, Deus vai tratar. O Abraão não se preocupa não. Quem te abençoar, eu vou abençoar. Mas quem te amaldiçoar, agora não é eu nem você. Eu gostei aqui, essa palavra é tremenda, que eu gosto muito dessa palavra que a irmã está ministrando aqui. A luta não é contra pessoas. Aleluia, amém? Aí a pessoa chegou para o pastor, mas por que aquela pessoa ali, cristão, faz isso? A Bíblia diz para mim e para você, não dê lugar ao diabo, aquele que está rodeando a terra. Amém, irmãos? Que o momento que delegamos o mal entrar, vai fazer o mal. Deus deu uma vida para mim e para você administrar ela. Ficar na torre de vigia. Em todo o tempo seja alvo as suas vestes. Temos que ficar ligados, irmãos. Porque o Senhor quer fazer morada. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovarão. E não cessarão os seus renovos. Deus vai renovar e isso não vai cessar, irmãos. Você dá para entender isso, irmãos? Não vai cessar. Eu falei, Senhor, que maravilha. Que isso pode ser na minha vida e na vida do meu irmão. Que a renovação que ele espera e eu espero venha chegar. Mas tem coisas, irmãos, que às vezes não pode estar acontecendo na minha vida e na sua vida, porque temos que ter uma decisão. É que nem amor. Amor não é somente gostar. Amor é uma decisão. E nós precisamos crer na decisão com Cristo, para vivermos o que Cristo para mim e para você. Às vezes as pessoas gostam de pregar as maravilhas dessa terra. A Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de mim e de você. Vamos se aprofundar, vamos aproveitar a pessoa do Espírito Santo, ter experiência com o Espírito Santo. Deus não quer que a gente viva no automático, servir a Deus no automático, não, irmãos. Ele abre o nosso entendimento. Não é somente atividades, não. Nosso Deus, Ele é maior, irmãos. Ele quer nos dar experiências profundas para que a gente possa entender o que Ele quer, sabe? E é interessante, irmãos, para a renovação começar na minha vida e na sua vida, precisa da presença dele, do Espírito Santo, né? Quando fala que é o cheiro das águas. Eu sempre tive essa noção, irmãos. Às vezes, quando a gente está em determinado lugar, não é lenda não, né? Que quando às vezes a gente sente um cheirinho de terra molhada, né? Às vezes a vovó falava, né, dos antigos, né? É porque vem chuva por aí, né? Você não entendeu ainda. Se a sua raiz está envelhecida e chegar a chuva, o que vai acontecer na minha vida e na sua vida? A restauração vai começar, irmãos. Porque onde parecia não tinha, né? Os acusadores de Deus, de repente você estava num projeto aí, e de repente aconteceu. Olha, entenda de uma vez por todas que Números fala que não há encantamento contra a minha vida e nem contra a sua vida também. Mas temos que estar o quê? No plumo de Jeová. Não podemos abrir a guarda, senão o negócio fica, sabe? Porque Deus diz o que era a palavra dele. Maldição sem causa não prosperará. Você pode dar uma glória a Deus aí, irmãos? E será que fizeram isso para mim? Fica aos pés de Cristo. Porque o guarda de Israel não dorme, irmãos. O nosso pensamento, né? A gente tem que ter cuidado com o nosso pensamento, sabe? Aqui, tudo que é contrário, coloca na mão do Senhor, repreende, não é amarrar, não, repreende em nome de Jesus. Porque Jesus tem dado vida e vida com abundância. A vontade dele é de renovo a todo momento. Por quê? Porque nós estamos sujeitos. Se Jó teve essa experiência de passar com Deus, o que nós vivemos hoje? Tanta coisa querendo nos separar, para que Deus possa nos renovar. Às vezes esse envelhecimento da raiz, irmãos, é o tempo que às vezes a gente não está com Deus.
Às vezes a gente se apropria de tanta coisa com o nosso tempo, e às vezes o que fica para o Senhor? A nossa raiz às vezes vai envelhecendo, irmãos. Porque às vezes a gente está muito imediatista para muita coisa aí, sabe? Mas a gente tem, como é que está o nosso tempo com Deus, irmãos? Para que a renovação possa chegar completa, porque Deus ele gosta de fazer a obra completa, irmãos. Deus não gosta de fazer nada pela metade. Às vezes a gente que pode se perder no caminho. Tem aquela pessoa que acaba, às vezes Deus dá até renovação, irmão, nessa noite. É a oportunidade que Deus está dando hoje. Porque o amanhã pertence a Ele. Pode estar muito bem as nossas vidas, mas de repente a gente chega no momento, o amanhã ou depois, nossa, eu estava com aquela pessoa lá, mas ela estava tão bem, passou para o Senhor, não tinha problema nenhum. É o que a gente leu aqui. Deus, Ele sabe nossos dias nessa terra, independente de qualquer dia, qualquer situação, Ele sabe. Mas eu costumo falar para as pessoas assim, ó, mesmo com problema, eu gosto muito de viver, irmãos, mesmo com problema, a vida é um dom. Deus é um dom da vida para mim e para você, irmãos. De repente a gente não sabe, a gente fica, mas eu estou passando problema. Tem gente que às vezes não vigia. Eu acho que quando eu não estava com Jesus na igreja, parece que era melhor. Cuidado com essa palavra, irmão. Lança por terra em nome de Jesus. Para nós entendermos a liberdade de viver em Cristo, é viver em novidade de vida. O problema é passageiro. Nós estamos aonde, irmãos? Nós estamos no outono. Depois do outono vem o quê? Inverno, não é isso? Eu não sei qual o ciclo que você está passando, mas o próximo ciclo é de renovação, irmão. Uma hora a chuva vai chegar. Mesmo se eu não estiver aqui, ou você não estiver aqui, outros vão permanecer. Agora, se você ouvir agora, nossos irmãos que dormem vão ter o privilégio de ressuscitar primeiro, e nós que estamos vivos, teremos somente o corpo transformado e com Ele. Mas só que Ele pode chamar individual também, irmãos. Amém? E a gente tem que ficar o quê? Atento, que o Senhor quer o melhor para a nossa vida. Oh, Deus maravilhoso. Eu creio que quando a gente começa a entender isso, irmãos, olha, Deus restaura, irmão. Restaura essa raiz. Restaura essa raiz que está deixando se envelhecer por causa dos problemas do dia a dia. É preocupação com situações em casas, com relacionamento, com trabalho. Irmãos, isso tem todo tempo de acabar. Aquele que não está se santificando, aquele que por alguma eventualidade está fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Irmãos, a qualquer momento, mesmo se a pessoa estiver fazendo coisa errada, se o Senhor tiver que fazer agora, tocar a trombeta, irmãos, independente de quem está e quem não está, a trombeta vai tocar. Independente de como você esteja, o arrebatamento vai chegar. Não adianta. Então hoje nós temos que nos permitir, irmãos, sabe, essa oportunidade. Oh, glória. Porque quando a gente permite, Deus ele trabalha. Mas você está com algum problema na sua vida, algum embaraço? Deus ele quer renovação, mas Deus não faz as coisas de qualquer maneira. E às vezes hoje a gente falou na escola dominical, aprendendo a perdoar. Foi tremendo, irmãos. Foi tremenda essa aula de hoje, o pessoal saiu. E nós não acabamos, se Deus quiser, no outro domingo a gente continua. Nós temos que se permitir fazer aquilo que lhe apraz para o Senhor. Porque a vontade dele é trabalhar, mas nós temos que deixar ele trabalhar, sabe? E eu creio que Jó aqui no 14, ele começa a ter uma visão de renovação, que eu não sei nem se ele estava entendendo o que ele estava falando aqui. Eu acho que é algo realmente da parte de Deus ele falar isso aqui. Está vendo lá na frente, irmãos. A mudança de cativeiro de Jó vai ser somente lá no 42, não é isso? Capítulo 10, quando ele vai orar com os seus amigos, não é isso? Sabe? Amigo é amigo. Aliança, né? De Davi e Jonathan. Aliança de alma. Será se um amigo vai cortar a nossa árvore, irmãos? Amigo que é amigo, fala o que tem que falar, irmãos. A raiz vai ser o que é renovada. E nosso melhor amigo é quem? Quem é a esperança aqui nessa noite? Jesus Cristo é a esperança. Ele quer trazer algo na minha vida e na sua vida. Uma vez que a gente permite ele trabalhar, ele faz coisas tremendas na nossa vida, sabe? E quando chega essa instância de brotar, irmãos, olha, eu tenho que falar isso. Eu estou falando algo para você de renovação, mas Deus está falando em algo de embaraço, irmãos. Creia na palavra do Senhor, para que você possa produzir frutos de arrependimento, tirar todo o embaraço da sua vida.
Hoje você está escutando a palavra. Deus, ele diz assim: não deixe o pôr do sol a sua ira, resolva todo embaraço. Deus quer trabalhar, irmãos. Qual é a coragem? Tem situações, às vezes, na minha vida, na sua vida, que a raiz está envelhecida porque Deus está esperando a gente ter atitude. Tem pessoas orando muito, é bom muito orar, irmãos. Mas orar tem que ter o quê? Oração. Tem que ter atitude, determinação, perseverança. De repente oramos e Deus está esperando a gente dar o passo de fé, irmãos. Porque Ele já falou que está conosco. Não temas porque eu sou contigo. E de repente a gente fica, sabe? Às vezes a gente recebe até uma palavra da glória, mas Deus, Ele quer que a gente viva isso, irmãos. Porque senão a gente fica só ouvindo. A gente tem que deixar Deus trabalhar. Quando eu comecei a olhar para a vida de Jó, eu comecei a falar para o Senhor, começou a vir as coisas na minha mente que eu já tinha deixado de lado algumas coisas, né? Porque Deus, Ele tem, eu creio que tem algo na minha vida e na sua vida de especial, irmãos. De repente a gente deseja tanto uma coisa e não vê condições para aquilo. Deus, Ele pode agir, Ele pode movimentar em favor de mim e de você para a realização de coisas. Só que nós precisamos fazer a nossa parte. Para a renovação vir, quantas pessoas deixaram a sua raiz envelhecer? Quantos sonhos tinham colocado projetos de vida na mão do Senhor? Sonhos, planejamento. E de repente, por algum motivo que aconteceu na vida, você deixou isso, sabe, para lá. Você deixou que a sua fé ficasse embaixo. Provérbios 13, 12. Quero ler uma coisa aqui interessante de Salomão, irmãos. Provérbios 13, 12. Estou quase aqui terminando, irmãos. Provérbios 13, 12. Quem está com esperança ainda hoje, irmãos? Provérbios 13, 12. Diz assim: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore de vida. Salomão está falando aqui: a esperança demorada enfraquece o coração. Irmão, não desanima, que Deus, Ele continua fazendo, irmãos. Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. O que mais? Amém, irmãos? E esperar com paciência. De repente a gente está esperando com paciência, mas nós temos que estar com fé fazendo algo. Lança seu pão sobre as águas, que depois de muitos dias já achará. Isso é uma questão de fé, irmãos. Agora, se a gente deixa essa esperança causar esse transtorno no nosso coração, por causa de quê? Da demora. Vai deixar que essa demora venha adoecer seu coração. É isso que Salomão está falando. Nós temos que ter esperança, independente, irmãos. Eu lembro que a Bíblia diz em Gênesis que Abraão, ele teve fé contra a esperança, irmãos. Foi-lhe imputado algo como justiça, assim. Ele estava vendo, isso é uma coisa escatológica lá na frente. Ele já estava contemplando as maravilhas de Deus, irmãos. Aí eu falei: meu Deus, que coisa maravilhosa. Como é que está a sua esperança hoje, amado? Como é que está a sua esperança? O que você pode fazer? Como é que Deus vai fazer aquilo que nós podemos fazer? Se nós realmente queremos, irmãos, nós temos que arregaçar a manga aí, olha, tomar atitude e fazer. Porque o Salmo 40 que eu falei aqui é para mim e para você, esperar com paciência, mas é produzindo, fazendo algo, irmãos. Porque quando chega a renovação, é para que a gente possa produzir, que vai ter mais renovação ainda. Agora, o Salmo 40 é para muitos que esperam, que está acamado no hospital, está no cárcere, preso. Só que pessoas às vezes ficam presas. Tem gente que não está na prisão, está fora da prisão, mas está preso. Amém, irmãos? E Deus quer libertar. Deus quer chegar, deixar que você, sabe? Ó, Senhor, Deus quer escutar assim: olha, eu não consigo, mas eu quero essa renovação. Eu não consigo me abrir para isso, Senhor, mas eu quero, eu sei que eu preciso, mas eu não consigo, eu quero. O Senhor só quer escutar isso. Tem gente querendo deixar de fazer, sabe que tem que deixar de fazer algo na vida, que Deus não se agrada, e está pensando que com as próprias forças vai conseguir. Irmãos, o Espírito Santo, ele está aqui.
para nos ajudar. A Bíblia fala em João 14, 26, que o Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso ajudador, e tudo aquilo que nós meditamos, ele nos fará lembrar. Oh, Senhor, Espírito Santo, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que te traz esperança nessa noite? O que te trouxe aqui? Qual foi a sua expectativa? Ele está aqui, irmãos. Ao cheiro das águas. Lembrei até de uma música diante do trono, né? Ao cheiro das águas, o quê? Brotará, né? Amém. Eu quero orar por você e passar, né, para o pastor. Curve sua cabeça aí no seu lugar. Você que ouviu essa palavra nessa noite, você que precisa de uma renovação no seu interior, você que tem andado com a sua raiz envelhecida diante de Deus, porque Deus está 24 horas conosco. Muitas pessoas que estão ao nosso redor não sabem o que passamos, o que pensamos, o que fazemos, se desagradamos o Espírito Santo ou não. Porque se estamos fazendo algo contrário, a nossa raiz está envelhecendo. Mas Deus está te convidando nessa noite. Renovação é oportunidade nessa noite para Ele mudar o quadro da sua vida, da minha vida também. Então se permita nessa noite, diante de Deus, Ele renovar a sua vida. Senhor Deus e nosso Pai, diante da Tua presença, Pai, eu quero te pedir algo tremendo nessa noite, Pai. Uma intervenção divina sobre as almas nessa casa. Sobre todos que entraram aqui pela primeira vez também, Senhor. Os que estão aqui, Senhor. Eu sei que essa igreja tem um mover do Teu Espírito, tem palavra, tem adoração. A celebração é notória a Tua presença, Pai. Mas que a gente possa sair daqui com a nossa lamparina cheia, Senhor. E que se tem alguém no nosso meio que está precisando, está até vindo, Senhor, mas algo que tem na sua vida, um chamado, um ministério, algo para ter uma mudança radical de vida em determinada área, Senhor, eu creio que o Senhor pode realizar, Senhor. Mas que essa pessoa, Pai, venha diante de Ti nessa hora de oração e fala contigo, Senhor, porque o Senhor gosta de quebrantamento, de sinceridade. Jó era um homem temente ao Senhor, independente de todas as qualidades que ele tinha, era temente ao Senhor e se desviava do mal. Que nessa noite, Pai, independente do cenário da vida de cada um, Senhor, o Senhor permitiu estar aqui, é porque o Senhor não quer perder, o Senhor quer renovar, o Senhor quer que venhamos dar frutos, ó Pai amado. O Senhor quer que a gente venha viver uma vida de renovação. Senhor, trabalha no meio de nós, Senhor. Realiza, Senhor, aquilo que lhe apraz, através de Sua palavra. Nesse momento, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, você que ouviu a palavra, eu não sei se você está por algum motivo afastado do Senhor, ou se você ouviu essa palavra, eu gostaria de te convidar para que o pastor pudesse orar pela sua vida. Às vezes a gente fala essa palavra apelo, mas eu creio que o Senhor que nos recebe, irmãos. Teve uma vez que eu fui lá na frente. Eu já fui muitas vezes à frente, irmãos, nesses anos todos, no meu início. Parece que eu ganhava pole position de ir lá na frente. Sempre, eu perdi a conta de quantas vezes fui lá na frente aceitar Jesus. Mas quando eu casei com o pastor Lindenberg, teve uma vez que ele fez o apelo, eu fui lá na frente. Aí o pessoal ficou feliz. Aí o pastor Lindenberg, o esposo da Rose vai aceitar Jesus. Eu falei, pastor, não estou aceitando Jesus não. Eu quero ter um compromisso com Ele, que eu já aceitei com Ele muitas vezes. E dali para cá, estamos firmes até hoje. Então é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Tem alguém para o Senhor nessa noite, irmãos? Deus, Ele quer mudar a sua vida, tá? Não fique acanhado não. Depois da bênção apostólica ainda tem oportunidade, tá? Porque Deus é um Deus que trabalha. Deus é um Deus que age no secreto. Olha, irmãos, estou muito feliz. Pastor Cláudio, amém? Eu agradeço a Deus, né, por essa oportunidade, pelos pastores, pela confiabilidade dos pastores aqui. E que você não esqueça da minha vida, da minha família, estar sempre orando, tá? E que eu possa retornar mais vezes e adorar a Deus com os irmãos, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Obrigado por essa rica oportunidade, em nome de Jesus.